Agradeço ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados o convite que me endereçou para, no âmbito das comemorações dos 95 anos da nossa Ordem, prestar o testemunho do meu percurso como advogada e Presidente do Conselho Regional do Porto, convite este que naturalmente muito me honrou. Licenciei-me em 1976 e em 1978, após o período de estágio de 1 ano e meio, inscrevi-me como advogada pelo Conselho Distrital do Porto a exercer na comarca de Vila Nova de Gaia, com o privilégio de ser a primeira mulher advogada a exercer nesta comarca. O que mais me recorda do início da minha carreira, e desde logo marca uma grande diferença para os dias de hoje, começa logo no estágio. Não havia qualquer formação na Ordem dos Advogados e o estágio era efetuado quer no escritório de um patrono advogado, quer com presenças no tribunal, onde um senhor juiz assumia igualmente a qualidade de patrono. No final do estágio, não havia qualquer exame de acesso à Ordem e, desta maneira, a formação ficava entregue a nós próprios e à nossa perseverança em aprender. Lembro-me que me acompanhava um caderno para onde, na inexistência de fotocópias, copiava requerimentos, peças processuais, toda a sorte de articulados, registava intervenções, a forma de instar as testemunhas, como requerer para a ata, como interpor recurso, ou seja, um sem número de outros atos. Este caderno, durante anos, foi a minha Bíblia e que muito me ajudou no meu caminho e prática jurídica. A comunidade jurídica de então era predominantemente masculina, ao invés do que hoje sucede. Registro, no entanto, que, embora sendo muito nova, sempre fui respeitada, não só como colega, como advogada e como mulher, nunca tendo existido qualquer atitude paternalista ou sexista por parte de quem quer que seja. Aliás, o que recordo até com alguma nostalgia era a cordialidade, o respeito, a atenção, a ética e a confiança que existia entre colegas. Era prática habitual confiarmos no colega da parte contrária, o qual, no âmbito de qualquer negociação ou acordo, ficava fiel depositário de valores ou títulos dos nossos constituintes como garantia de bom pagamento. E esta confiança era inquestionável. Os valores e princípios da advocacia eram totalmente aceites, respeitados e cumpridos, não existindo então qualquer formação de deontologia. Outra circunstância que registro era a considerada praxe de os mandatários das partes, antes de qualquer intervenção judicial, dirigirem-se ao gabinete do senhor juiz do processo para apresentar cumprimentos. Falava-se uns minutos sobre qualquer tema que no momento tivesse algum interesse, menos do processo. Esta prática estabelecia uma relação cordata entre todos os intervenientes, mas não impedia uma atuação litigante forte, mesmo que esta exigisse, em alguma circunstância que se impusesse, ditar para a ata. Com o tempo, esta prática acabou, chegando os advogados a ser considerados personas não gratas e impedidos de entrar nos gabinetes dos juízes. Recordo até um senhor juiz ter colocado lá de fora do seu gabinete um aviso que proibia a entrada de pessoas estranhas, cabendo nesta qualificação os advogados. O modo de exercício da advocacia de então era predominantemente em prática individual, prática esta que abracei até aos dias de hoje. Abria-se escritório, o equipamento era uma máquina de escrever e logo que fosse possível contratar um funcionário para ajudar na tarefa hercúlea de bater as peças processuais, copiadas a papel químico, colocar as estampilhas fiscais e rezar para que tudo lido e relido não existisse qualquer erro que tivesse escapado e de novo voltar tudo ao início. Hoje os sítios e o CITAF simplificaram e muito a nossa atividade, mas criaram um distanciamento entre toda a comunidade jurídica. São muitos os advogados, os tribunais ganharam outra dimensão, o modo de exercício da advocacia é muito diversificado e a máquina de escrever deu lugar a novas tecnologias.
A sociedade mudou, o mundo mudou e os tempos são outros, e a adaptação ao longo do tempo a tantas mudanças teve de acontecer como aconteceu. No entanto, a cordialidade, o respeito, a verticalidade são a minha matriz, naturalmente, sem descurar o conhecimento, a relação com os clientes, a preocupação de exercer a advocacia com competência e responsabilidade e, fundamentalmente, com ética. Ao longo da minha vida profissional, existem vários registros inesquecíveis, mas há um que pode até não ser o mais interessante, mas que nunca esqueço, porque verificou-se tinha eu ainda cerca de um ano de exercício em 1979. Nesse tempo, o apoio judiciário não existia nos moldes em que hoje existe. O apoio judiciário era praticado por nós próprios e o episódio que vou relatar foi o meu primeiro caso pro bono. A minha constituinte teve de demandar o marido numa ação de alimentos que tinha de ser proposta em Santiago do Cacém, como foi. O julgamento veio a ser marcado para as 9 horas da manhã e a minha constituinte levantou-se o problema de como suportar as despesas de deslocação dela própria e das duas testemunhas. A senhora em questão tinha muitas dificuldades económicas e a solução que encontrou foi contratar um táxi que a todas nos transportasse de Vila Nova de Gaia até Santiago do Cacém. Na altura dizia-se que a autoestrada no norte perdia-se nos Carvalhos, porque efetivamente acabava aqui. A distância era grande e num dia sombrio de novembro lá saímos às 2 horas da madrugada e chegamos a horas de julgamento, mas este infelizmente veio a ser adiado. Passada a frustração de uma viagem inglória, quer a minha constituinte, quer as testemunhas, nunca tinham saído de Gaia e acabaram por transformar aquela viagem num passeio inesquecível, vindo por Troia, atravessado de barco para Setúbal, rumar ao norte, sem esquecer, naturalmente, de parar na Mielhada para jantar. Tudo estava bem até então. Porventura, por ter comido bem e melhor bebido, ao senhor taxista deu-lhe um sono imenso e queria parar na berma da estrada para, segundo ele, passar pelas brasas. Noite cerrada, parados na berma da estrada, sabe-se lá até quando, foi um cenário que de imediato recusei aceitar e eis que troquei de lugar com o senhor taxista, que dormiu até o estacionar à porta de minha casa. Dispenso-me de dizer que a alegria que existia dissipou-se e um silêncio sepulcral, desde que assumi o volante do táxi, foi instalado, certamente pelo receio pelos meus dotes de condução. A minha ligação com a Ordem dos Advogados nasceu no ano de 2000, quando fui convidada a integrar a delegação de Vila Nova de Gaia da Ordem dos Advogados, onde durante 2 mandatos, com a presidência do Dr. Monteiro da Rocha, fui vogal secretária e o último dos quais, presidente da delegação, a primeira mulher advogada eleita para este cargo nesta comarca. Nos mandatos de 2008-2010 e 2011-2013, fui primeira vice-presidente do Conselho Distrital do Porto, presidido pelo nosso bastonário, Dr. Guilherme Figueiredo, e para o mandato de 2014-2016 fui eleita presidente do Conselho Distrital do Porto, sendo a nível nacional a primeira mulher advogada a ser eleita para este cargo. Abracei este cargo com todo o empenho e dedicação e tive o orgulho de ter uma equipa leal, solidária, de grande trabalho e que sempre respondeu aos desígnios a que me propus. Para além de cumprir escrupulosamente todas as competências e atribuições estatutárias que competiam ao Conselho Regional, um dos meus objetivos era a inclusão dos advogados do meu distrito, chamá-los à ordem, sentirem-se como sendo a sua casa, reconhecer que a sua ordem estava lá, não só para responder às questões que se levantassem no âmbito do exercício da advocacia, mas também estabelecer uma relação afetiva que os fizesse despertar para a existência da Ordem dos Advogados e da sua importância.
O aprofundar do relacionamento institucional com as instâncias judiciais foi também um objetivo. Naturalmente que não serei eu a pessoa mais indicada para dizer se deu frutos ou não, mas no fim do meu mandato saí gratificada e satisfeita. Desde o fim do meu mandato passaram-se já quase 5 anos e tudo muda rapidamente, pois muitos são os desafios que se colocam. O romantismo da advocacia vai-se desvanecendo para o que contribui à alteração do perfil económico de tantos advogados, principalmente dos que exercem em prática individual, e que a situação pandémica do SARS-CoV-2 veio a pôr descoberto, o que exige por parte da Ordem dos Advogados uma reflexão séria sobre vários aspectos práticos da advocacia. A justiça, principalmente a penal, com a violação do segredo de justiça a converter-se numa rotina, passou a ser mediática, cultivada pelos órgãos da comunicação social e formatada para consumo e entretenimento, e que acaba por contribuir para a formação de representações públicas acerca do sistema de justiça por parte dos cidadãos, assente fundamentalmente na emocionalidade. Mas sempre fui otimista e acredito na advocacia e na justiça. Espero que os advogados tenham o necessário saber, experiência e independência para que, com resiliência e coragem, tenham capacidade de resposta e eficiência e se sintam realizados na profissão, contribuindo desta forma para uma advocacia forte e prestigiada. E que a justiça venha a ser tendencialmente gratuita, para que todos os cidadãos tenham a possibilidade de realização efetiva dos seus direitos sociais e civis, seja equilibradamente célere, justa e igualitária e saiba ser independente em relação à pressão mediática.